Graça e paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para você e para sua família. Que o Espírito Santo conduza a sua vida com poder e graça. Bom estar aqui contigo novamente para junto estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Estamos aí compenetrados, ouvindo, escutando o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E eu espero em Cristo Jesus que você possa pegar todos os princípios bíblicos que estão aprendendo e aplicar no seu dia a dia. Na semana anterior a gente encerrou o capítulo 2 e agora nesta semana iniciaremos o capítulo 3 de 1 Samuel. Vimos aí os contrastes entre as famílias e também o juízo de Deus sobre Eli, o sacerdote Eli, e também os seus filhos Hofni e Finéias, que ao invés de executarem aquilo que eles foram chamados para fazer, porque eram da tribo de Levi, descendentes da tribo de Levi, eles decidiram então agir do seu próprio modo, do seu próprio jeito, ofendendo e atraindo para eles a ira do Senhor. Vimos que um profeta anônimo chega até o profeta Eli, chega até o sacerdote Eli e diz exatamente o que aconteceria. E nisso também vemos um contraste. O menino Samuel crescendo em estatura, crescendo em graça diante do Senhor e também diante dos homens. O pessoal olhava para Samuel, já olhava com outros olhos, sabendo que era um garoto consagrado, totalmente dedicado ao Senhor, assim como a sua mãe Ana e o seu pai Eucana haviam sonhado para ele. E agora nós vamos entrar então em 1 Samuel capítulo 3, os contrastes continuam, mas veremos agora o chamado de Samuel, entendendo, compreendendo a questão do chamado dele, como aconteceu, como se sucedeu, e mais uma vez ressaltando os pontos fortes desse garoto, que ainda tão novo, estava sendo totalmente consagrado, dedicado ao Senhor, e Deus o estava chamando para o ministério. Então o contraste entre Eli e Samuel continua, enquanto a família do sacerdote Eli está sentenciada a encerrar abruptamente seu ministério sacerdotal, Samuel está sendo levantado como um novo líder da nação. Lembrando que Samuel ele tinha um ministério tríplice, ele era juiz, o último juiz, ele era sacerdote, porque ele vai para o lugar de Eli, e ele também era um profeta, o profeta Samuel, que ungiu primeiramente a Saul como rei de Israel, depois ungiu também o tão conhecido rei Davi. Então ele tinha esse ministério tríplice em sua vida, um chamado de Deus muito específico, muito especial, e ele era totalmente dedicado ao Senhor. Então vamos à leitura do texto. Eu quero ler com você hoje 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 10, e o texto bíblico diz assim: O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Olha que interessante como começa esse capítulo 3. O povo estava totalmente distante do Senhor, vivendo do seu próprio modo, do seu próprio jeito, e naturalmente eles decidiram viver ouvindo outros deuses, outras pessoas, e não o próprio Deus, o próprio Senhor. Por isso, vemos aqui, 1 Samuel capítulo 3, o que está acontecendo de fato. E o que acontece é que Deus simplesmente deixa o homem entregue às suas próprias paixões. Esse é o maior juízo que pode acontecer na vida de um homem. É quando Deus o entrega para si mesmo, às suas próprias paixões. Esse é o pior juízo que pode acontecer. Porque nós, seres humanos limitados, nós não conseguimos dar conta da nossa própria vida. Carecemos e necessitamos da graça e da misericórdia divina sobre nós. Então, o primeiro versículo mostra claramente que Deus simplesmente entregou o povo para si mesmo. Estava calado, raramente se ouvia falar de uma manifestação, de uma teofania. E aqui está a descrição no primeiro versículo. Continuando no versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: Aqui estou. Ele correu até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Eu não o chamei, volte-se e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel! Samuel se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei. Volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor Deus, estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala,
porque o teu servo te ouve. Que passagem maravilhosa, não é? Nós vemos aqui claramente um menino que também não conhecia a voz de Deus, mas que estava disponível e sensível à ação do Espírito Santo e o chamado do Senhor para a sua vida. Ele ainda não sabia discernir, mas quando aprendeu a discernir, ele fez exatamente o que o sacerdote o havia ensinado a fazer, porque Eli, diferentemente de Samuel, já estava nesta lida há muito tempo. Então, ele participou tanto da época que Deus falava claramente ao povo, quanto desta época agora que Deus falava raramente ao povo, que raramente havia uma teofania. Pois bem, a visão do Senhor acerca desse texto descrito aqui para nós. 4 verdades que merecem um destaque especial. Primeira delas, Samuel era um jovem servindo o Senhor. Diz aqui o primeiro versículo que ele era um jovem que servia o Senhor. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli naqueles dias. Enquanto os filhos do próprio Eli não queriam saber de Deus, aqui nós encontramos um menino que queria saber de Deus, que queria ter intimidade com Deus, que estava ali diante do serviço do Senhor. Nas palavras de Warren Wiersbe, o silêncio de Deus naqueles dias era o julgamento divino. Como eu falei para você anteriormente, quando Deus se silencia, esta é a pior fase das nossas vidas. Quando Deus diz sim, é ótimo. Quando Deus diz não, é ótimo. Mas quando Ele está em silêncio, isso gera em nosso coração uma angústia muito grande. A questão aqui que nós vemos aqui é que muitos, fora o menino Samuel, estavam dentro do templo praticando os seus atos religiosos, seus rituais religiosos, mas não se via ali ninguém com um relacionamento genuíno com Deus. É triste quando nós vemos lugares onde a igreja se reúne, mas não passa apenas de rituais mortos. Precisamos sempre ter a compreensão de que o nosso Deus é vivo, de que Ele fala, de que Ele interage conosco e que Ele quer ter um relacionamento conosco. É triste a realidade quando o templo, com seus rituais, e os sacerdotes, com seus sacrifícios e oferendas, se torna apenas um rito vazio. Que Deus nos livre de sermos uma igreja vazia, de ser uma igreja morta, mas que possamos ser vivos, santificados e purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Em segundo, vemos aqui uma lição que é um chamado não compreendido, do versículo 2 ao 7, vemos aqui claramente Deus chamando Samuel, mas ele não compreendendo. E por que a sua não compreensão? Porque ele não conhecia o Senhor. O texto aqui para nós, no versículo 7, diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Esta palavra aqui, conhecia, essa palavra conhecer, a tradução literal dela é yada, traduzida por conhecer. Esse conhecimento significa mais que o conhecimento intelectual, implica em conhecimento pessoal. Então, quando Samuel diz, quando o texto bíblico diz que Samuel não o conhecia, é que Samuel não o conhecia intimamente, Samuel não o conhecia pessoalmente, Samuel ainda não tinha tido uma experiência mais intensa com Deus, diferentemente de Eli, que já havia tido algumas, Samuel ainda não tinha, por isso esta palavra, ele ainda não conhecia, por isso ele não sabia discernir, não sabia qual era a diferença. Richard Phillips, ele diz aqui sobre este tema da seguinte forma: o cenário para o chamado de Samuel é declarado de modo provocativo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso indica que foi horas antes da alvorada que Deus chamou Samuel, pois as lâmpadas eram mantidas acesas até o amanhecer. Mas isso também era simbolicamente verdadeiro. A lâmpada da presença de Deus em Israel estava fraca, mas não completamente apagada. Nesse tipo de cenário, a voz do Senhor foi ouvida mais uma vez dentro de sua casa. O Senhor chamou o menino. Há muita graça nessas palavras. Num tempo em que a palavra de Deus havia sido transgredida e pisada até mesmo pelos filhos do sumo sacerdote, quando a lei ofendida de Deus dava todas as razões para o juízo do eterno silêncio divino, não obstante, a voz do Senhor foi ouvida, chamando um filho da sua aliança. Então a lâmpada não se apagou completamente, até que Deus então se levanta novamente, porque é um Deus de aliança e cumpre com a sua palavra até o fim. Em terceiro, um chamado que foi esclarecido. Eli o ensina: quando ele te chamar, responda desta maneira. E em quarto, um chamado respondido que está aqui descrito para nós no versículo 10. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo o ouve. Aqui se dá formalmente o chamado desse jovem para o tríplice ministério de profeta, sacerdote e juiz de Israel. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas como teve do povo de Israel. Que a lâmpada dele, a luz dele não se apague em nossas vidas e que possamos ser fortalecidos pelo seu Santo Espírito. Se o Senhor tem te chamado, meu irmão, se o Senhor tem te chamado, minha irmã,
Responda como Samuel. Fala que o teu servo, a tua serva, te ouve. Eis-me aqui. Use-me de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra e obrigado por esse ensino. Obrigado porque o Senhor não nos desampara, porque o Senhor nos quer bem. Obrigado pela tua poderosa e maravilhosa vontade em nossas vidas. Recebemos com ações de graças tudo que o céu tem para nós neste dia e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, minha querida irmã, e que Ele nos dê uma excelente semana na presença do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.